Seja muito bem-vinda a esta aula incrível. Olá, meninas! É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um método que já transformou a minha vida e hoje posso ajudar inúmeras pessoas a aprender a arte do patchwork de uma forma mais simples e eficaz, sem precisar passar por cursos complexos de costura que acabam inibindo a criatividade do aluno. Nesta aula, você vai aprender todas as etapas do processo. Eu vou te mostrar como realizar recortes e aplicações de forma precisa e técnicas de quilt que vão adicionar uma textura e profundidade às suas peças. Além disso, vou te guiar na montagem e no acabamento, garantindo que o seu projeto tenha um toque final impecável. E a melhor parte, essas habilidades serão a base para outras criações exclusivas que estarão disponíveis no e-book Natal Criativo em Patchwork. Você está prestes a descobrir uma abordagem inovadora que vai te levar a criar peças deslumbrantes e únicas de maneira muito mais eficiente. Eu mesma vou te mostrar como tudo isso é possível, de uma forma prática e direta. E sabe o que é mais incrível? Este método já ajudou a transformar a vida de diversas pessoas, muitas das quais conseguiram superar a depressão e encontraram uma excelente fonte de renda através dessa prática. Este método já ajudou muitas pessoas a superarem suas maiores objeções, como falta de experiência ou de tempo, né? Hoje, essas mesmas pessoas criam peças com total autonomia e criatividade, alcançando resultados surpreendentes. Hoje, durante esta aula, vou te entregar um conteúdo excepcional sobre o universo do patchwork que você não encontrará em nenhum outro lugar. E para aqueles que permanecerem até o final, preparei um presente exclusivo. Isso mesmo. As primeiras 20 pessoas que adquirirem o nosso e-book Natal Criativo em Patchwork vão concorrer a uma peça de Natal exclusiva das Marias do Brasil feita por mim. E agora uma pergunta importante. Você me permite apresentar uma condição única para aqueles que permanecerem até o final da aula? Se sim, responda com um sim aqui nos comentários. Então, vamos mergulhar nesse conteúdo incrível juntas? Prepare-se para aprender, se inspirar e dar um próximo passo em direção aos seus objetivos. Não perca essa oportunidade de transformação. Bem, quero mostrar para vocês o trabalho que nós vamos fazer hoje. Algumas já viram, né? A nossa linda luminária de mesa, né? Que eu fiz com muito carinho e realmente arranquei elogios de todo mundo, né? Ficou muito bonito isso. Um efeito que ela dá, né, em cima de uma mesa, em cima do balcão, até penduradinha, se quiser, né, num lustre, no teto, enfim. Aí é a criatividade que vai, né, te dizer o que você vai fazer com ela, tá? Eu estou utilizando aqui dentro dela aquelas luzinhas de pinheirinho, né? Para não pôr vela, essas coisas que é perigoso às vezes. Então, ela dá esse efeito muito bonito, esse efeito de aconchego, né, no Natal. Estava mostrando a parte de trás, que aqui ela está plugada, né? A parte da frente é essa aqui, ó. Então, para a criação dessa luminária, eu pensei em colocar um fundo escuro, porque eu quero que evidencie justamente a luz que sai de dentro dela, né? Usei aquelas cores tradicionais do Natal aqui, o verde com o vermelho, mas pus uma pincelada aqui de cru, né? Eu fiz aqui o corpo da casa. Aqui atrás, a parte de trás, eu pus a cerquinha, que eu fiz com um tom azul, né? Mas, enfim, aqui eu me inspirei mesmo nas cores natalinas tradicionais. Mas eu gosto muito de brincar com as cores também no Natal, né? Tudo é permitido. Desde que tenha coerência, desde que tenha equilíbrio, né, harmonia nas cores, vocês podem fazer o Natal os tons que vocês quiserem, né? Combinando com a sua casa, com o ambiente que vocês vão fazer. Até tons de rosa, rosa claro, azuis, tudo fica bonito, desde que sejam composês, né? Que os tons realmente se ajustem de uma forma bem equilibrada. Isso que eu chamo atenção sempre nos trabalhos de todo mundo.
Outra coisa assim também que eu quis experimentar nessa luminária foi trabalhar com o acoplado. Não sei se vocês já conhecem. O acoplado é um tecido, um lado tecido e outro lado ele tem uma espuminha, é um estruturador, na verdade, né? Ele é muito utilizado para fazer bolsas, necessaire. Então eu quis para manter, né, a luminária de pé firme, né, se a gente começar a cair, eu utilizei o acoplado para fazer esse trabalho. Mas a manta R2 também fica bom, tá? Podem fazer com ela também que dá a mesma a mesma solução, né? Deixa ela bem estruturada, né? A luminária. Outra coisa também aqui que eu utilizei, nesses vasados, eu usei a organza cristal. É assim que eu comprei aqui. Ele é bem baratinha, gente, tá? E rende muito. É esse aqui, esse paninho transparente, né? Eu peguei um tom meio champanhe, meio cremezinho, assim, não peguei o branco total, né? Para justamente ter esse ar de aconchego, né? Essa luminosidade, mas uma luz que passa meio velada, assim, né? O branco eu achei que ia gritar mais, então estou usando esse aqui que é um tom champanhe, eu digo, né? Um off-white, vamos dizer, né? Mas também vocês podem usar, além dessa organza cristal, também pode ser feito com esse tule aqui. Mas é esse tule que é bem fechadinho, tá? Bem fechado. Não é aquele filó, né? Que é aquele mais a trama aberta, né? Esse é um tule que tem no mercado também, bem miudinho, né? Bem fechadinho, fica bonito também, tá? Eu optei nessa luminária, eu optei pela organza, que eu acho que tem um brilho, né? Vai dar um acabamento assim bonito, né? Que são então esses vazadinhos aqui que a gente vai daqui a pouco aprender a fazer, né? Muito legal, muito bacana isso, tá? Aqui vocês podem brincar com o que vocês quiserem. Eu fiz uma casinha porque eu amo casinha. Quem me conhece já sabe que eu sou louca por casinhas. E, mas vocês podem trabalhar aqui um gingerbread, né? Um bonequinho de neve, um Papai Noel, enfim, aí fica a critério de cada um, só estrelas, né? Vazadas, no caso. Então fiquem bem à vontade, usem a criatividade de vocês, se inspirem, né? Em outros trabalhos e façam, né, acontecer nesse aqui. É isso, assim que é a forma que eu crio, tá? Eu sempre tenho referências, outras referências, né? Eu tenho um banco de imagens, eu sempre falo nos meus cursos que eu tenho um banco de imagem, e eu utilizo assim muitas coisas que estão ao meu redor, combinação de cores que eu vejo, que me agradam os olhos, tudo isso eu aplico, transformo e trago para o meu trabalho, tá? Então, esse trânsito de uma parte, de um mundo para o outro, que é importante a gente ter. Eu chamo isso de olhar criativo. Então, para o meu processo criativo, eu tenho que começar com esse olhar criativo. Então, em tudo que eu coloco meu olho, eu tenho que começar a me disciplinar a fazer com que o meu cérebro olhe, em primeiro lugar, se aquelas cores, aquele formato me agrada. Se eu gostei daquilo, eu já armazeno. Armazeno ou no cérebro, ou se for possível tirar uma foto, um print, eu ponho nesse banco de dados também. Isso tudo vai te ajudar em qualquer momento e na montagem assim, de qualquer trabalho, tá? Então, vocês procurem ter, né, essas imagens. Tudo bem, tem livros, tem revista e tal, mas muitas das coisas são muito manjadas, né? Todo mundo faz justamente porque ali está tudo mastigadinho, né? Mas para você criar coisas novas, né, inovadoras, exclusivas, você realmente tem que criar, tem que trazer, né, como falo, essas referências, né, de outros universos, de outras partes para o teu trabalho, tá? Então acho que agora está na hora da gente começar. Vamos lá? Vão amar fazer. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente vai fazer é riscar os moldes que vocês escolherem, né? Do motivo da lanterna, no papel termocolante. Eu utilizo esse papel, que ele tem cola de um lado e do outro lado ele é liso. Então, eu vou desenhar o molde da minha casinha nesse papel, transferir, então, o contorno, né? Para quem não conhece, não utilizou ainda esse tipo de molde de trabalho, né? Eu vou só mostrar aqui como é que eu faço. Então, aqui, por exemplo, o teto da minha casinha, eu venho com o meu molde
e risco sobre o lado liso do meu papel termocolante. Risco com lápis aqui, né? Faço todo o contorninho aqui, né, do meu molde. Feito isso, eu vou recortar, né? Recortar com a tesoura um pouquinho maior, pouquinha coisa, meio centímetro a mais do papel aqui, todo o meu contorno, né? Tudo que eu fiz aqui com o molde agora. Então eu vou cortando aqui, deixando uma folguinha, certo? Com esse molde, eu vou colar daí no tecido também que eu escolhi, né? Então, no meu caso aqui, o meu tecido do teto da minha casinha é esse vermelho com bolinhas, tá? Então, eu vou colar esse molde no verso do meu tecido, passando ferro, né, em cima, para transferir essa cola para o tecido, certo? Então, isso vai fazer com todos os moldes, todas as peças aqui do nosso trabalho. Para a base da lanterna, eu cortei 2 quadrados por esse tecido, né, fundo escuro aqui, como eu já falei, porque eu acho que ele vai vazar a luz, vai dar mais ênfase na luz, né, na parte da luz. Então, eu cortei 2 retângulos no tamanho de 42 por 32, tá? Então, um retângulo para frente do trabalho, outro para a parte de trás do trabalho, né? Parte da casinha na parte de trás. Feito esse corte, passa muito bem o tecido com a gominha, né? Que já tem aí também, ensinei várias vezes para vocês, aquele spray, para que o tecido fique bem liso e bem estabilizado, né? A trama do tecido, tá? E vou dobrar, fazer um vinco aqui, bem no meio do meu tecido, do meu retângulo, no sentido mais comprido, né? Na parte maior aqui, eu vou determinar, né? Aqui com um vinco a ferro, fazer uma marca aqui, né? Nele dobrado, para saber o meio do meu trabalho, né? Para poder distribuir bem certinho as aplicações, tá? Então, essa é a primeira coisa. Depois eu venho, então, com o ferro, isso aqui, e vou começar, então, a minha aplicação. Como aqui eu vou utilizar o método da caixinha de leite, né, para fechar, fazer o quadradinho embaixo da nossa lanterna, eu vou deixar aqui 6 centímetros, né, de folga, para poder depois isso virar para baixo, né, e não comer a minha aplicação. Então, essas coisas tem que ter cuidado quando você vai trabalhar com aplicações, né? Então, aqui, pode ver que ela vai fazer isso aqui, né? Vai ter que ter alguma coisa embaixo, como aqui, ó. Certo? Então, aqui vocês veem que não tem a aplicação. Então, porque eu dei um espaço aqui para começar a aplicação da minha casinha. Eu vou medir aqui com a minha fita, 6 centímetros, né? E vou marcar aqui, vou fazer também um vinco aqui, para saber até onde eu posso ir. Porque eu tenho que deixar esse espaço justamente para fazer a técnica da caixinha de leite, depois, né? Então, aqui já marquei. Então, eu posso vir com a minha aplicação até esse vinco aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a montagem aqui da nossa casinha. Então, eu tenho aqui a base da casinha e o teto dela e os meus pinheiros. Deixa eu ver onde é que foram parar. Aqui, some tudo. Tá aqui. Então, já tenho os dois pinheiros que vão um do lado do outro aqui da minha casinha, né? Vocês podem ver. O pinheiro ele fica um pouquinho para baixo da casinha, né? Eu embuti um pouco para também ter um espaço aqui na lateral, né? Para não comer, na verdade, não comer a nossa aplicação a hora que ficar pronto o trabalho, né? A hora que for costurar. Então, eu vou embutir um pouquinho desse pinheiro na lateral. Então, eu vou tirar aqui essa película, né? Do papel, tá aqui atrás. Vocês vão perceber que aqui vai ficar bem brilhante essa parte aqui de trás do tecido, que é onde tem a cola, né? Nós transferimos do papel para cá. Vou também aqui dar uma pequena marca na metade da casinha, só para poder centralizar bem ela, né, no tecido. Ele leve, né? Então aqui eu já estou
indo aqui acompanhando o meu vinco, que eu fiz, né, antes de começar. Os pinheiros também eu vou colocar um pedacinho deles embaixo do telhadinho e aqui uma partezinha dele embaixo da casinha, mas bem pouco, tá, gente? Senão não vai aparecer também o pinheiro, né? Pouca coisa. E esse pinheiro são aqueles pinos bem altos. Vou passar um pouquinho aqui. Então, eles são bem compridos mesmo. Então, aqui eu pus né, embuti. Vejo que é pouca coisa que eu embuti aqui. É bem pouquinho. E já vou também preparar o outro, mais ou menos na mesma altura, né? Eu coloquei do lado de cá, vou deixar aqui também mais ou menos do lado de cá. Dois pinheiros. Aí. Os dois troncos do meu pinheiro. Os dois troncos. Do outro lado. Como eu tô com a minha tabuinha de passar aqui em cima da mesa pequena para vocês poderem ver o que eu estou fazendo, vou primeiro colar esse lado de cá. E depois a gente vai colocar o telhadinho também. Da mesma forma, eu vou vincar aqui no meio para fazer ele casar aqui com a minha marca. Ele vai ficar bem certinho, né? Não vai ficar torto, nada. Então, essa é a primeira parte aqui, então, do meu trabalho aqui dessa aplicação, né? Bem certinho, onde tá a marca, no meio da casinha também. Aqui também já está posicionado outro pinheiro, com ele uma parte embutida. E depois que eu vou colocar ali o tronco desse lado, porque se eu colocar agora ele vai cair, né? Então eu vou colar daqui para cá. Então vem com cuidado para não se tirar do lugar e vem com o ferro quente, né? Fazendo que essa cola se transfira também e cole a aplicação. Né? Aí. Agora vou puxar um pouquinho aqui, vou fazer a mesma coisa com o pinheiro do lado de cá. Agora o tronquinho. Já tá sem papel. Vou posicionar, né? Aqui mais ou menos como o de cá. E também, agora eu vou colar esse pinheirinho do lado de cá. Ferro quente. Aí. Então, aqui já temos a primeira parte do nosso trabalho, né? Colocado. Agora vamos pôr a portinha. Portinha. Aqui vejo que eu usei um tecidinho que tem uma carinha de Papai Noel, né? Para a porta. Então, esses detalhezinhos é que fazem, na verdade, a diferença, né? As coisinhas aqui. Vou posicionar já as janelinhas. Nessa parte aqui são 3 janelas arredondadas. Aqui. E mais uma. Em cima da porta. Então, vocês dispõem, né, as partes, aqui as pecinhas, né, mais ou menos na mesma altura. Deixando, né, uma sobrinha aqui, que depois a gente vai costurar. Então, aqui é isso. E tem mais uma janelinha. Que é mais compridinha, né?
mais estreita um pouco, que vai aqui nos fótons. Eu gosto sempre de marcar o meio para não ter problema de... É muito fácil a gente sair do lugarzinho certo aqui. Aí. Bom, gente, esses moldes aqui da casinha, vocês vão encontrar todos dentro do nosso e-book aqui do Natal, que eu falei para vocês agora há pouco, né? No nosso e-book que a gente está lançando hoje. Então, lá estão os moldes, né? Mas, como eu falei, vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui, né? Fica à vontade de aplicar, fazer a aplicação, né? Conforme o gosto de vocês. Bom, feito isso aqui, deixa eu ver se eu coloquei tudo, né? Coloquei. Feito isso aqui, nós vamos agora pensar na parte vazada aqui, tá? Então, as janelinhas são vazadas, tá? E aqui também na portinha, a parte de cima tem uma aberturinha também que é vazada. E nos pinheiros tem essas bolinhas também por onde vaza a luz. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer duas costuras em free motion, tá? Em todas o telhado e o contorno da casa, certo? E também aqui no contorno dos pinheiros e no tronco. Duas costuras, uma sobre a outra. Onde vai ser vazado aqui, no caso, as janelinhas, nós vamos fazer primeiramente, só uma costura, tá? Porque a segunda costura da técnica Free Motion, a gente vai fazer já quando estiver com o acoplado. Tá? A gente vai colocar daí a organza, né? E vai trabalhar com acoplado, depois vai colocar a organza. Então, só para vocês saberem que primeiro, onde vai ter vazado, como é o caso aqui nas janelinhas, a gente vai passar somente uma costura por enquanto. A segunda costura a gente vai passar quando já estiver com o acoplado e com a organza. Tá? A segunda costura que é bem em cima uma da outra. Essa costura, nesse ponto Free Motion, vocês podem fazer com o pé reto da máquina, nesse caso aqui, porque é um trabalho pequeno, né? Não tem problemas ter que ficar virando ele, ou se você preferir, você pode fazer também com o pezinho de quilt livre, tá bom? Então, você tem essas duas opções para trabalhar essa técnica nesse trabalho aqui, certo? Então, eu vou passar primeiro as costuras onde não vai ter vazado, né? No caso aqui, o contorno da casinha, o contorno do pinheiro, e também o contorninho da porta, né? E depois, uma costurinha só em cada janelinha, né? Para nós fazermos depois o processo de recorte, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei antes, essa técnica Free Motion dá para usar tanto o pé de quilt livre, que é esse aqui, caso alguém não conheça, né? É um pé que ele é tipo uma bolinha, e esse meu aqui ele é aberto. Mas tem os que são fechadinhos, né? Então, esse aqui é bom para você visualizar o que você está fazendo, né? Então, esse é um dos modelinhos de pé de quilt livre, né? Mas aqui, para esse trabalho agora, como é pequena, né, a base, eu vou trabalhar com o pé reto mesmo, tá? Então, vou começar costurando, então, duas costuras aonde eu não vou vazar, e nas janelinhas aqui eu vou deixar só apenas uma costura, e a segunda vai ser para prender o acoplado e a organza, tá? Então, pega bem na beirada aqui, mais ou menos um meio centímetro, desculpe, 3 milímetros, como quiser. Vai passando a costura, contornando toda a peça. Agora vou para a segunda costura, voltando para o mesmo lugar de onde eu vim, né? Eu comecei.
A gente procura fazer mais ou menos em cima da que a gente fez anteriormente, mas ela é própria de ficar meio tortinha, tá? Porque é um quilt livre, um quilt não, aqui é uma aplicação livre, né? Um free motion. Aí, aqui eu tiro essas rebarbinhas, se ficar, né? Acontece do tecido soltar. Isso aqui tudo na hora de fazer o acabamento, a gente dá uma geral. Né? Agora vou para a parte aqui do telhado. E depois de feito o telhado, eu vou para os pinheiros, tá? Acabei de passar aqui, então, as costuras. E eu arremato da seguinte forma. Pego essa agulha de cego. Ela tem uma ranhura aqui na parte de cima. Eu coloco onde tem o fio, né? Tá na parte de cima. E encaixo aqui. E puxo para baixo. Para trás, né? E aqui eu amarro esse fio. Para não ter o risco de correr, né? De soltar depois. O nozinho. E escondo aqui entre o tecido e os dois tecidos, né, da aplicação e do fundo. E eu venho aqui, coloco de novo na ranhura e puxo. Escondi aqui o fiozinho, corto o excesso do tecido. Então, isso tudo a gente tem que ter esses cuidados, né, de arremate, né, para ficar tudo limpinho, né, certinho aqui. Agora a gente vai fazer a parte do vazado, né, da nossa janelinha aqui. Então, aqui nas janelinhas, elas têm o molde maior, que foi esse molde que eu acabei de aplicar, né? E tem um molde um pouquinho menor, que nós vamos riscar para fazer, dar esse efeito de moldura, né? Na nossa janelinha aqui. Então, eu venho, coloco aqui, acerto bem, né? Distribuo aqui, fica dos dois lados aqui, embaixo e em cima, né? E risco com a canetinha que sai com o ferro, todo o contorno aqui da minha moldura, certo? Aí eu vou recortar agora bem aonde eu risquei, com o molde menor. Mesma coisa eu faço nas janelas aqui. Então aqui na de baixo eu faço a mesma coisa, né? Posiciono aqui o molde menor da janela aqui de baixo. E risco também com a canetinha. Certo? Eu faço isso nas duas partes da minha casinha. Todas as janelinhas vão ser vazadas, né? E aqui na porta a mesma coisa também. Na porta eu venho, coloco aqui um moldezinho. Vou ver qual molde que vai dar melhor aqui, esse aqui. E aproveito e já faço aqui também um risquinho. Aproveito esse ângulo aqui do meu. E depois já faço uma linha reta aqui. Certo? As janelas. Esse é o maior. Esse aqui. Janelas. Aqui. Então, essa parte é menor da janela, né? Vou riscar igual eu risquei do outro lado.
Para fazer as bolinhas do pinheiro, eu uso uma dessas rodinhas aqui, né? Mas também se não tiver uma régua, usa um carretel, um retroço, né? Para fazer o tamanho ali, né? Pode pôr assim e riscar, tá? Essa redondinha aqui da linha, né? Como eu tenho aqui essa reguinha, eu uso essa aqui, faz 4, 5 bolinhas, só para vai ser por onde vai passar a luz, né? Aí. Agora, com cuidado e com uma tesourinha pequenininha de pontinha, nós vamos começar então a recortar exatamente onde nós riscamos agora com a canetinha, né? Então, com cuidado, né, para não cortar errado. Vou pegar essa aqui que é maior. E eu vou então cortando aqui, recortando na verdade, né? As janelinhas, onde tem o risco, a janelinha, pinheiro, a parte de cima da porta, né? Onde vão ficar os buraquinhos para a gente ver a luz passar. Aqui. Cuidar para não ficar assim mastigadinha o corte, né? Depois vai aparecer, isso aqui daí fica bem retinho. Certo? Então isso aqui que a gente vai ter que fazer em todas as janelinhas, nessa parte de cima da porta aqui. E nos redondinhos dos pinheiros, né? Então vamos vazar. Vazar todos eles agora. Bom, então eu terminei aqui de recortar, né? Onde vai ser, onde foi vazado, né? Vai ficar vazado depois. Aí vou pegar o acoplado com a espuminha para cima e essa parte aqui de nylon que tem no acoplado vai ficar como se fosse o forro já depois dela pronta, né? Vai ficar um acabamento bom. Então eu vou colocar a espuma do acoplado virada para mim e vou colocar em cima o meu trabalho já recortado, né? Todo vazado. Mas quem for usar outro tipo de manta pode. Mesma coisa também. Pode, o R2, mesma coisa. Coloca, depois de colocada, vocês vão dar uma alfinetada aqui no tecido com o estruturante que vocês estiverem usando, seja acoplado, seja fibra. Vão colocar em cima. E aí, com a canetinha, vocês vão riscar o contorno de todas essas aberturas, certo? Aqui a gente vai fazer, então, o molde, né? Como se fosse um molde, para vazar também essa parte aqui. Tanto a fibra como o acoplado vai ter que ser vazado aqui. Então, a gente vai fazer esse risco antes de colocar a organza, tá? Onde eu recortei, eu vou riscar.
As bolinhas. Isso. Agora dou uma olhadinha aqui para ver se eu, antes de tirar todos os alfinetes, né? Deixo dois lá segurando só para dar uma olhada se eu vazei, se eu risquei tudo. Risquei, tiro aqui. E agora sim eu vou de novo com a tesourinha recortar todos esses desenhos que eu fiz agora. Bem, meninas, aqui já recortei também o acoplado, né? No caso, quem fizer com acoplado ou quem fizer com a fibra, né? Então, eu coloquei o recortado, né, em cima e desenhei o contorninho de cada parte que eu vazei e depois eu recortei igual, né? Então, vai ficar assim, tá? A espuma, a parte da espuma, no caso do acoplado, vai ficar virada para cima, para mim, né? E eu vou recortar um retângulo da organza no tamanho aqui que cubra todos os buraquinhos que eu fiz aqui, certo? Então, conforme eu tô colocando aqui, vocês já estão vendo, né, que ela cobriu todos os buraquinhos. Vou passar um pouquinho de cola, tá? Para que ela não saia do lugar. Então, vou aqui dar uma coladinha na minha organza, só para segurar ela aqui e eu poder fazer aquela segunda costura que nós não tínhamos feito, lembra? Que eu falei que ia fazer no final. Passamos só uma costura, né? No contorno das janelinhas. E vocês põem uns pontinhos de cola, assim, só para ficar bem esticadinho e posicionado. Opa! Esticadinho aqui. Mais pra cá, aqui. Que deu. Aí. Aqui é só pra gente poder alfinetar, tá? E aqui vou fazer, então, casar os buraquinhos aqui que eu abri com o da parte de baixo. Então, vai ficar em cima, né? E agora vamos alfinetar bem. E vamos costurar de novo o contorno de cada janelinha, de cada bolinha que nós vazamos. Aqui tá bem preso. Pra gente poder, então, agora fazer a costura. Todo o contorno de novo, certo? Então, aqui nós havíamos passado só uma costura, vamos passar mais uma em cima, né? Para segurar tudo isso aqui agora que a gente está montando. Depois aqui, rente onde nós recortamos, também vamos passar mais duas costurinhas. Então, aqui, na verdade, vai ter uma costura dupla, né? Vou começar aqui para vocês verem. Começar aqui pela costurinha da porta, da janelinha da porta. Bem na pontinha aqui eu passo também uma costurinha. E vou contornando. Primeira costura, eu passo mais uma.
Aí. Agora eu vou para outra janelinha, né? Para o lado. Costuro em cima daquela costura que eu fiz primeiro. E agora eu vou passar uma rente também, onde eu vazei, igual eu fiz na porta. E assim eu vou fazer com os demais, né? Depois com os redondinhos também. Bem, meninas, então terminei aqui de passar as costuras, né, no nosso trabalho. Tirei o excesso, já deixei, né, elas emparelhadas, né, certinho um com o outro, para nós montarmos a caixinha de leite, né. Aqui eu vou fazer um rolotê com 3 centímetros de largura por 50 de comprimento. Vou colocar, dobrar aqui no comprimento, direito com direito, passar uma costura no meio pé de máquina e vou desvirar e vai ficar um rolotê assim, que vai ser as amarrações que vão em cima, né? Então, são pequenininhas mesmo, é só para fechar a parte de cima. Se vocês quiserem fazer lacinho, daí faz maior, tá? Mas não há necessidade. Então, se vocês realmente gostarem e quiserem, né? Então, aqui eu vou cortar esse rolotê no meio e de novo no meio, certo? Aí já vou agora colocar no lugar certo e vou passar um zigue-zague em todo o contorno da peça. Então aqui eu vou pôr um alfineto, pondo bem na direção aqui da lateral do chaminé aqui da casinha. Vou colocar outro. Mesma coisa aqui na outra parte. Tudo voando aqui o solotê. E vou pôr também assim. E aqui. Quero ver se eles estão no mesmo lugar, todos. E aqui. Um pouquinho mais para cá. Tem que colocar agora antes de fechar, né? Depois vai para um viés. Então, é isso aqui, certo? Já vou passar aqui um zigue-zague graúdo na minha máquina. Só para ir fechando, né? Todo o contorno. Agora que eu passei o zigue-zague do contorno, né, das duas peças, já fixei também aqui os 2 rolotês, né, de cada lado. Eu vou fazer a caixinha de leite, então, com um quadradinho de 5 por 5, né? Pegando aqui bem no cantinho, quadrando o canto aqui do trabalho e vou riscar
formando um quadradinho nos 4 cantos. Nesse aqui e no outro, né? Aqui, aqui, certo? Aí vou cortar aqui, recortar, né? Os quadradinhos. Aqui. Aqui. Aqui e aqui. Opa. Isso. Agora vamos colocar aqui direito com direito, né? Duas partes, uma de frente para a outra. E vamos alfinetar para poder fechar, né, a nossa luminária aqui, certo? Com alfinete aqui já vou acertando aqui. Mais para baixo. Certo? Agora eu vou costurar as duas laterais e a parte do fundo aqui. Não o quadradinho, ainda não. Só as duas laterais e o fundo, tá? Costurar aqui com um pezinho de máquina, fechando a lamparina aqui, ó. E vou fechar aqui a caixinha de leite, né? Fazer coincidir aqui a costura. Costura com costura. Põe um alfinete. Aí. Outro lado a mesma coisa. Costura com costura. Para fazer o formato aqui da caixinha, né, de leite. Aí passa bem uma costurinha aqui com o pé de máquina. Fechando aqui essa abertura de baixo. Eu posso passar um zigue-zague também aqui. Esse ladinho aqui então já tá pronto. Vou pro outro lado aqui. Mesma coisa. Isso aqui. Tiro os alfinetes e já vamos desvirar para o trabalho.
Então, aqui já está montadinha na nossa luminária, só faltando agora colocar o viés aqui em cima para arrematar. Para o viés, eu fiz uma faixa de 7 centímetros pela circunferência da boca aqui. Cortei 7 centímetros e dobrei ao meio e vinquei com ferro. Tá? Eu vou pegar essa parte aberta e vou começar a colocação do viés, de fora para dentro, tá? Vou dar uma pequena dobradinha aqui, né? E vou iniciar aqui pela uma das laterais a colocação desse viés. Venho aqui, eu posiciono, ponho um alfinete aqui para segurar. E vou, então, costurando com o pé de máquina esse viés em todo o contorno aqui da boquinha da nossa lanterna, tá? Terminei, né, de pregar o viés. Viés que a gente chama de viés porque é o acabamento, mas ele é cortado na linha reta, né? Não é cortado em viés. Não tem necessidade, porque aqui também há o acabamento também, né? É reto, então não há necessidade. Não tem volta nenhuma, isso quer dizer, né? Então aqui está o nosso viés pregadinho. Os nossos rolotê para amarrar, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai virar para dentro, a parte de dentro aqui. Vamos alfinetar e terminar esse viés à mão. A gente vem, alfineta, né? Já vai dando o acabamento interno aqui da nossa luminária. Foi dar uma passadinha, né, pro lado direito, uma sentada com ferro, né, para que a parte daqui da caixinha fique bem retinha, né. E ela fica assim. Aqui amarra depois, né. Um alfinetinho assim. Aqui vocês colocam a luz do pinheirinho dentro, como aquela outra lá, e dão aqui uma fechadinha. É só para dar um arremate aqui em cima. E usam onde quiserem, né? Onde vocês quiserem. Não tô com alfinete ainda, mas é muito fácil. A parte de terminar com a mão é pontinho enxugadinho, né? Normal. Lembra que eu falei que tinha uma condição especial e era para vocês aguardarem até o final da aula? Pois bem, daqui a pouquinho já vou revelar o que é, já vou contar para vocês, tá bom? E aqui estão, então, nossas duas luminárias, a que nós fizemos juntas aqui, faltando só a parte da mão, né? Aqui em cima, o rematinho à mão, né? E aqui eu já tinha feito antes, com a luz do pinheirinho dentro, né? Para vocês verem como elas ficam muito lindas, né? Muito bonitas. Espero que vocês tenham gostado, né, desse trabalho, uma coisa diferente, né? E
vai surpreender muitas pessoas também, né? Quando você colocar na mesa ou enfeitar a casa para vender, né? É algo assim bem legal, bem original, né? Bem bolado, eu acho isso aqui, tá? Tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso, né? Façam aí, não deixem de fazer, tá bom? E para vocês que estiveram aqui até o final, tem um presente muito especial preparado. Aquele presente que mencionei no início da aula, para recompensar o seu interesse e dedicação. Mas esse presente vai além do que você imagina. Estou oferecendo um desconto exclusivo para quem adquirir o nosso e-book de Natal Criativo em Patchwork, e o preço do e-book é R$ 229,90, mas você pode adquiri-lo por R$ 187,90. E não pare por aí. Além do desconto incrível, você receberá gratuitamente 4 bônus especiais que normalmente custam mais de R$ 997. E para tornar essa oportunidade ainda mais acessível, você tem a opção de parcelar em 12 vezes de R$ 18,79 ou escolher a opção à vista por R$ 187,90. Quem adquirir o e-book Natal Criativo em Patchwork, durante os próximos 7 dias, além de todos esses benefícios, terá a chance de participar do nosso desafio exclusivo. O desafio é simples. Após aplicar as técnicas do e-book, você deverá enviar a foto da peça pronta até 7 dias úteis. E sabe o que acontece? As 2 melhores peças ganharão prêmios incríveis. O primeiro lugar receberá um kit de tecidos Natal Marias do Brasil. E o segundo lugar também receberá esse maravilhoso kit. Além disso, o terceiro lugar será contemplado com uma almofada de Natal Marias do Brasil, uma peça pronta para decorar o seu ambiente, feita por mim. Você não pode deixar essa chance passar. Clique no link aqui abaixo e embarque nessa jornada de conhecimento. Mal posso esperar para compartilhar com você informações valiosas que vão revolucionar a maneira como você enxerga o artesanato. Vamos lá?